Salve turma! Finalmente, né, voltando aqui no canal com um vídeo um pouco maior. Tá passando aí só shorts, espero que vocês estejam acompanhando. Desculpem o sumiço, mas cara, eu tive que vir aqui dar uma pausa da última Henshin que eu tinha feito o vídeo, foi com a 31, com o grande Masami Kurumada, mas eu tô aproveitando aqui a oportunidade de falar dessas revistas. Eu ganhei, lembra que eu já falei em alguns vídeos, que se alguém quisesse, né, me ajudar aí com algumas Henshins que eu não tenho, seria muito bem-vindo, quem pudesse me ajudar. E eu recebi a ajuda de um amigo meu, lá do Nordeste, o grande Valmir. Agradeço o Valmir por ele ter trocado comigo algumas revistas que eu tinha repetido, e ele também. Então, hoje, em vez de eu falar da 32, eu volto atrás um pouquinho, que esse vídeo eu vou estar falando sobre a 15, tá? E no próximo eu estarei falando, acredito que da 18, que eu também não tinha, e eu consegui fazer essa troca com o Valmir. Então, depois da vinheta, nós vamos falar sobre a Henshin número 15, tá? Trazendo ali novidades para a época, lembrando, tá, galera, falando sobre Dragon Ball, o grande, posso chamar hoje de amigo também, grande dublador Elcio Sodré, e outras novidades da época. Bora lá depois da vinheta. E mais uma vez aqui agradecendo ao Valmir por ter me cedido essa número 15, esse exemplar da Henshin, ali da Conrad, né, que tínhamos o Del Greco como editor, né, justamente falando aqui no seu editorial em relação a mais um conteúdo que eu não comentei no iniciozinho do vídeo sobre a revista, que é uma excelente curiosidade sobre os dublês do Jaque, ok? E aqui falando que a próxima Henshin, que seria no caso a 16, que eu já até fiz o vídeo, a próxima estava para julho, que significa que essa aqui devia estar em junho mais ou menos. Aí aqui mostrando, ó, tem no Japão, tem na Henshin, a escola de dublês, conheça Japan Action Enterprise, a maior escola de dublês do Japão, de onde saem os principais atores das séries live action japonesas. Antes era chamada de JA, que é Japan Action Club, mas depois ela virou aí Enterprise. E aqui mostrando como curiosidade, justamente como já falava, sobre antes de encenarem heróis nos seriados, os alunos da JAI têm de aprender, entre outras coisas, ginástica de solo, jazz e interpretação. Aí aqui mostrando, né, a galera em plena atividade, tá? A luta de espada entre dois alunos, e que para se tornar um dublê era preciso aprender diversas modalidades de artes marciais. Aqui mostrando eles ensaiando, fazendo alongamento. Aqui a apresentação também, ensaio de apresentação, tá? Aqui já em palco, ok? Mostrando todos os trâmites ali das suas preparações, vários dias, horas exaustivas de ensaio para termos aquela excelência na hora de apresentação. Aqui na página, fotos do espetáculo Tsurugi, Super Action Illusion, estrelado pelo pessoal da JAI, e que mistura ação, ilusionismo e interpretação. No Henshin no Togami, aqui já está falando da Kai, porque lembram, no outro vídeo já estava mostrando o que era, mas aqui já estava mostrando a personagem que iria interagir com os leitores na sessão de cartas, trazendo aqui algumas ilustrações bem bacanas de fãs, mostrando ali o Trunks do futuro, o Bardock, o Goku, e essa aqui, se eu não me engano, é a Bra, a filha do Vegeta. E aí com essas correspondências vindo da Bahia e mostrando aqui também do Paraná. Os monstrinhos estão de volta, dando uma ênfase ali na época do terceiro filme do Senhor da Torre, do Pokémon, ali mostrando já o Entei, e tem os Pokémon Zanou que aparecem nesse longa-metragem, muito bacana, achei bem legal também. E aqui mostrando já a volta do Digimon, seria ali o Digimon 2, ou 02, mostrando as aventuras de Davis e companhia, uma vez que eles são sucessores dos Digi escolhidos, sendo que nessa trupe só tinha ficado o TK e a Kari,
dando continuidade às aventuras do Digimon. Tanto que os óculos do Dave ali foi um presente do TK. Já nessa parte aqui fala sobre anime de beisebol, humor e um complicado triângulo amoroso, a fórmula para um grande sucesso dos mangás e dos animes dos anos 80. De beisebol, eu posso falar para vocês que eu não li nem assisti o anime desse aqui, o Tout, mas eu já vi o Ace Diamond, que é muito bom também, e o Major, que são um dos mais conhecidos dentro do fandom de animes de esporte, que dentre muitos outros nós temos ali Hajime, tem o Tio no Pedal, tem Prince of Tennis e ademais, mas aqui falando mais um dos anos 80, tá? Que aqui foi falado pelo Arnaldo Oka, mostrando um pouco sobre o cenário, como é que estava ali desde o início da década de 70, em relação a vários títulos que saíam na época, que era mais de ação, o esporte em si ele tinha o box do Ashita no Joy, até falando aqui, né? E aí aqui falando um pouco mais sobre um assunto mais cotidiano do que as grandes ações e aventuras devido ali ao seu grau de violência, né? E o pessoal estava dando uma mudada um pouco ali no cenário das histórias, né? Dos novos mangás que estavam surgindo. Mas, cara, o mais interessante foi que esse veio para o cenário Jump, né, com um assunto voltado, como eu disse, um pouco mais de romance, o esporte, tudo ali com um aspecto mais do dia a dia. Parece, pelo que eu li, tá, gente? Como eu disse, eu não assisti ou li Tout, mas parece ser muito bacana, cara. E falando assim, pegando do currículo de grandes animes de esporte que sabiam trabalhar muito bem a parte do que mostrar da modalidade e a história de personagens ali no meio disso tudo. Deve ter sido muito bacana. Então, se algum de vocês já leram Tout, dá uma comentada aqui no canal, beleza? Dragon Ball Z, As Jornadas de Goku, por Marcelo Del Greco. Você sabia que a história de Dragon Ball foi inspirada em uma antiga lenda chinesa? E que o personagem que serviu de base para a criação de Goku nada tinha de Super Saiyajin, era um macaquinho mágico? Esta mesma fábula da China inspirou muitos outros mangás e animes de sucesso. Descubra nessa matéria que fomos pesquisar no Japão tudo sobre essa história que já deu muito o que falar. Então aqui não é simplesmente você falar de Dragon Ball, é justamente falar sobre a grande lenda chinesa ali da viagem para o oeste e as histórias do macaquinho Son Goku, né, em outras produções muito antes do Goku que nós conhecemos aqui de Dragon Ball, feito pelo Akira Toriyama. E já tínhamos títulos ali voltados a falar um pouco mais sobre essa lenda do próprio Osamu Tezuka. E aqui mostra alguns títulos referentes a esse próprio aqui, ó. E aí tem algumas ordens, né? No caso aqui, ó, ao lado da ilustração do mangá, Boku no Son Goku, de Osamu Tezuka, acima a cena de Alakazam. Aqui, ó, a número 1, cena de Son Goku de 1929. No 2 aqui, o herói de Legend of Son Goku, The Tale of Osamu Tezuka, I'm Son Goku de 1989. E a capa do mangá criado por Tezuka ali, ó, tá? E a versão anime de Boku no Son Goku. E aqui também o Alakazam. Ou seja, gente, muita coisa falando além, né, do que já se sabia de Dragon Ball. Mas isso aqui é uma curiosidade bem bacana, porque falar sobre a viagem do Oeste, muitos outros animes, como já comentado aqui nesse pedacinho, já fizeram essa referência direta. Aqui nós temos mostrando um pouco sobre a série de 1979 Sayuki, né, vendo aqui um Goku manuseando seu bastão mágico. Eu lembro que um tempo atrás tinha muitas dessas produções, só que assim mais atuais, sobre a viagem do Oeste, o macaco, a lenda do macaco dourado e tudo mais, na própria Netflix. Aqui o macaquinho mágico de Son Goku vive grandes aventuras no mangá criado pelo genial Tezuka. Tá? E aqui já mostrando, né, o Goku, acima o Goku com sua nuvem dourada e como Super Saiyajin, ele aqui com o Gohan, a galerinha de Dragon Ball. Esse aqui é outro anime que retratou mais fiel a história da lenda chinesa, que é o Sayuki. Tem o Sayuki, Gensomande, Sayuki, o Sayuki Reload, né, contando as aventuras aqui. E esse aqui que é o Goku da vez, ó, né, ali retratando o macaco, né? O macaco dourado da lenda. E aqui, logicamente, pegamos o mais famoso Son Goku, né? Do anime Dragon Ball, que toda a inspiração da lenda
da Viagem do Oeste, serviu para uma outra pegada ali pelo Toriyama, que sucesso até hoje. Clássicos Henshin, Yu Yu Hakusho, Yusuke, Kurama, Riei, Koabara mandam de volta para o inferno os demônios que ameaçam a humanidade. Aqui, né, gente, já falamos muito sobre Yu Yu Hakusho, mas tem uma curiosidade bem bacana aqui do Del Greco falando sobre quando ele estava vindo para o Brasil, o pessoal da Ticará Filmes pediu pediu minha opinião sobre alguns assuntos envolvendo o anime. E o que mais curti foi ajudar na dublagem. Cara, isso aqui ficou legal pra caramba, tá? Originalmente, o Kurama teria a voz de Brenda, a Brenda de Barrados no Baile, pois o pessoal da Audio News pensava que o personagem fosse uma mulher. Nossa, cara. Para dublar o narrador, os testes haviam sido feitos pelo Márcio Seixas, a voz original do Batman, aquele Batman Animated Series, Corra que a Polícia Vem Aí, né? E também do Garcia Júnior, só que nenhum dos dois foram escolhidos. Uma porque o Márcio ele ia fazer a voz do vilão do anime na versão cinema, só que ela não veio, né, diretamente assim para o cinema. E o Garcia Júnior, segundo o comentário aqui, ele já estava sendo escolhido demais para estar fazendo vários tipos de herói. Então acabou que foi para o Marco Ribeiro, que já falando aqui que ele era um ótimo dublador. E tem um outro aqui que foi até contra a vontade dele. Aqui, a opção final recaiu sobre Pietro Mário, que fez também a narração de Ultraman Tiga, contra a minha vontade. O narrador de Ultraman Tiga, não sei se vocês lembram aí de Ultraman Tiga. Só que aqui falando desse tipo de curiosidade em relação à dublagem, que eu achei muito legal. Falando também sobre o porquê mantiveram o nome original, porque ia soar muito estranho em relação a falar sobre Brincando com Fantasmas, que era bem a tradução literal de Yu Yu Hakusho. E falando aqui também sobre o nome do herói, ele também ficou como se escreve e não como se pronuncia. O correto seria escrever Yusuke, mas deveria falar Yusuke. Verdade, se você já assistiu Yu Yu Hakusho legendado, ali no original você repara como que o nome do personagem é falado. Eles não falam Yusuke Urameshi, ele fala Yusuke ou Urameshi Yusuke. Aqui mostrando um pouco sobre a galera da outra temporada com o Sensui, tá? E os guerreiros ali dos territórios, naquela saga dos territórios. Ele aqui com a sua armadura sendo usada no Makai contra um Yusuke dominado aqui pelo pai Reizen, que dá simplesmente uma surra. Nossa, fantástico. Mas no fundo aqui mostrando que os grandes reis do Makai, com quem tinha ligação, o Yomi com Kurama, Mukuro com Riei e o Reizen com Yusuke Urameshi, ou Yusuke Urameshi. No radar do Dr. Gore, falando sobre Sakura na Globo, que deu muito certo. City Hunter, excelente, o canal Pago Locomotion acaba de adquirir um pacotão de animes inéditos, incluindo séries, ovas e movies para exibir no Brasil. Entre as novidades está o Dirt Pair, Fight 005 e Project Eden, The Silent Service, Cowboy Bebop, Gazarak e City Hunter. Lembrando que City Hunter, pessoal, atualmente está sendo lançado em ônibus pela ali. Eu pelo menos peguei pela Amazon o primeiro número, maravilhoso, que eu já até fiz um short sobre esse anime policial, muito legal. Aqui mostrando também um pouco sobre o Shaman King, Initial D, Third Stage, seria o terceiro estágio, ou terceira fase, um pouco assim, de um excelente anime de corridas de carro, pegas de carros ali, corridas urbanas, tá? Não especializada. As reprises de Dragon Ball Z também. Aqui naquele período, né, pessoal, era 2002, tava recheado de coisas na TV ali, de animes e afins. Continuando aqui, ó, sobre a Detetive Mediúnica, eu não assisti. Review também eu não vi, tá? Grappenbach vale demais. Aqui acho que foi o primeiro anime Bach que eu assisti, foi esse de luta fodástico. E Bach tá aparecendo por aí até hoje. Um pouco aqui sobre o mangá, né, falando sobre os mangás lançados da JBC, nós temos aqui Sakura, Rurouni Kenshin, Rei Arf e o maravilhoso Videogirl. E em DVD, enquanto isso, sendo lançado ali as aventuras de Oh My Gods, ou Amegami-sama, no seu original. A cara da voz, como eu já falei, Elcio de Dragão, apesar de estar com o pé engessado, ele rompeu o tendão de Aquiles jogando futebol. Cara, o que eu conheço de gente que já rompeu o tendão de Aquiles jogando bola, caramba.
Elcio Sodré não economizou simpatia ao receber a reportagem da Henshin para uma descontraída entrevista em seu apartamento. O dublador de Shiryu, de Black Kamen Rider e do Charivan fez vozes, caras, bocas e pose nessa conversa mais do que especial que você confere agora nessa entrevista exclusiva. Aqui, pessoal, estava faltando, na época, faltava 3 anos para eu conhecer o Elcio. 3 anos? Não, não mais. 4, se a gente for pegar, se é 2002, 4 anos para conhecer o Elcio pessoalmente, bicho. Oh, legal demais ele, tá? Aqui falando quais os personagens que ele já dublou, né? Ele falando direto aqui do Shiryu, o Visão de Águia das Guerreiras Mágicas, César de Samurai Warriors, Black Kamen Rider Black RX, Puol de Dragon Ball, o pai da Sailor Moon e também Charivan, fez alguns bandidos de Metal. Aqui do Metal, se eu não me engano, ele fez o Delta Douglas, tá? Que era um robô samurai que tinha na tropa, eu não lembro se era a tropa cibernética ou mecanômica, mas eu acho que era cibernética, ou a blindada, né, porque a blindada era do Arthur, a cibernética era do Balzac, não, eu acho que ele era do Arthur, enfim. E a primeira vez que eu abri a boca em uma dublagem foi em Flashman, que foi a participação dele. Como protagonista, o primeiro personagem, como ele diz aqui, que ele dublou foi o Charivan. Aqui ele fala também um pouco da sua opinião pessoal em relação aos excessos de violência que os desenhos japoneses apresentavam, que mesmo com grande mensagem e apelo que passou pelo seu personagem Shiryu de dragão, ele tem bem aquela opinião de que esses tipos de desenho não eram ali para crianças, seriam no caso ali mais para um público adolescente e adulto. Então, particularmente ali para ele não era um horário adequado passar esse desenho, pois ele é daquela época de Hanna-Barbera, como ele diz no próprio comentário aqui, uns desenhos mais água com açúcar, né? Mas enfim, em relação ao trabalho, ele concordando aqui que foi graças também à dublagem dos Cavaleiros do Zodíaco que isso deu-se um grande reconhecimento às vozes, né, cara, no Brasil aí, dos dubladores, não apenas ali dentro do mundo dos animes, que foi para mim o grande carro-chefe também, que ajudou no reconhecimento, mas outras obras também, como séries, filmes e afins. Aqui o guia de episódios, na segunda e última parte das aventuras, o herói vive batalhas grandiosas que preparam o terreno para o dramático final da cultuada série. Eu lembro que eu cheguei a mostrar para vocês em outro vídeo da Henshin, mas aqui mostrando o guia de episódios, né, do Ultraman Antiga, a própria revista Herói já fez isso também, bem bacana. E finalizando, trazendo a ficha aqui, ó, falando sobre a Amazônia de Prata, né, ali no caso, Venha Cobra, ali falando sobre a lista dos Cavaleiros de Prata e aqui trazendo a Amazônia, a China, mostrando ali a idade dela de 16 anos, nascida na Itália, altura 1,66, 49 quilos, tipo sanguíneo B. A grande antagonista de Seiya de Pegasus no início ali do anime, principalmente depois que ele viu o rosto dela, que isso é explicado, né? Mas ele chegou a vencer o pupilo dela, o Cassius, que foi ali o primeiro episódio, e outros encontros que tiveram também até ser compreendido o real motivo que ela queria matar o Seiya, que era justamente quando ele tinha visto o rosto dela. E não tinha sido, gente, naquela vez que ele solta o golpe, Meteoro de Pegasus, e a máscara se parte. Não, foi lá atrás, quando você ainda estava bem novato ali no santuário, que ele viu o rosto da China pela primeira vez. Olha que bacana, né, cara? E pelo aquele voto de não poder deixar que qualquer pessoa pudesse ver o rosto da Amazônia, ela se incumbia ali de se tratar ou matar a pessoa que viu o rosto dela ou se apaixonar. Não precisa nem falar, né? Quem que estava vivo ali até muito tempo. É o que fala aqui então, pessoal, da Henshin número 15. Ok? Brigadão. Obrigado muito pela paciência, viu, gente? Mas, então, antes de eu voltar a falar ali depois da 30, eu estou falando na 32, eu vou fazer um outro vídeo sobre a Henshin, tá? Como eu disse, acho que deve ser a 18, ou acho que é isso mesmo, a 18, eu mostro aqui para vocês, ok? Fazendo essa resenha aí, para não ficar faltando, não deixar nenhuma de fora da minha coleção. E agradeço mais uma vez a quem me ajudou, tá? Aí, Valmir,
viu? Tá não completando, não tenho toda a renchinha ainda, mas caramba, com isso aí já deu aquela aumentadinha na coleção. Valeu? Obrigado por ter me seguido aí até agora, pessoal. Não esqueçam de ver os demais vídeos. Shorts aí estão saindo na medida do possível. Dessa vez eu tava falando aí sobre a revista PlayStation, cara, para quem é gamer maníaco, não tanto quanto eu, não tanto quanto eu gostaria. Das revistas PlayStation, foi até presente de um grande amigo meu também e aluno das antigas aí, o Alex. Grande abraço pro Alex, para compartilhar com vocês aí também todas as curiosidades de ótimas publicações que foram lançadas no Brasil aí, que era a nossa internet, né, cara? E de um certo modo ainda continua. Apesar de termos ali toda a comodidade do digitar e procurar, cara, o prazer de leitura física e a curiosidade toda aí, ó, sobre diversos assuntos desse mundo geek, cara, é bacana demais compartilhar. Valeu, grande abraço para vocês, tudo de bom e até o próximo.